Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Está rendendo muito o nosso bate-papo de hoje, porque a gente está falando, discutindo aqui, debatendo um pouquinho na hora do intervalo para a gente entender um pouco mais a respeito deste assunto. Agora, Cíntia, eu falei antes de irmos para o intervalo a respeito das pessoas que trabalham com a voz, mas de uma outra forma, não é apresentador, é o cantor. E a gente falou sobre essa questão da alteração da voz, dessa mudança do tom de voz, de acordo com a faixa etária, né, que muda de criança para adolescente no período da puberdade. Agora, essa criança, esse indivíduo pode cantar, fazer uso da voz mais frequente, mais grave, em tons diferenciados durante essa mudança, ou isso vai prejudicar de repente? Sim, ele pode cantar sim. Desde que ele seja acompanhado por um professor de canto, né? Esses profissionais eles têm técnicas para fortalecer essa musculatura, o que vai fazer com que você cante melhor. Sendo que nessa fase, o canto, a voz, ela é muito instável, por isso ele precisa ter um acompanhamento, mas ele pode cantar sim. Agora a gente estava falando aqui na hora do intervalo sobre uma outra questão, que normalmente as pessoas que falam em um tom muito alto, que acabam, a gente fica estranhando, né? Porque a gente tem um tom de voz mediano, acabam não se ouvindo. É exatamente isso? Tem alguma relação com a audição? Sim, tem uma relação aí, né, extrema. Então, o ideal é que se faça exames audiométricos para ver como que está, né, se está dentro da normalidade ou se tem alguma alteração. E se a pessoa também, a nossa produtora estava falando que ela fala muito alto, mas isso já é algo de família, que toda a família dela tem esse comportamento de projetar e de falar muito alto. Porém, a gente fez a pergunta para ela, será que você ouve no mesmo tom? E aí fica aquela coisa no ar, né? Então aí entra a importância do exame audiológico, né? Tem vários exames que a gente pode fazer, uma audiometria, e também tem exames que dá para detectar como que está, exames da área da fala, né? Como que está essa compreensão dela, esse feedback auditivo. Agora, para quem está acompanhando as redes sociais, a gente tem visto vários vídeos de crianças, na verdade os pais querem que as crianças se tornem famosos, né, cantores, e aí acabam forçando demais as cordas vocais, saindo de um tom totalmente errado, assim, a gente se pergunta, nossa, por que o pai está fazendo isso com a criança, né? Para quem, algumas pessoas vão até rir nesse momento que sabem do que eu estou falando. Então, forçar eu ter um tom de voz e quero imitar, por exemplo, normalmente a Sandy, né? As meninas têm essa ideia, vamos imitar a Sandy. Se eu sair do meu tom de voz, pode prejudicar? O que pode causar, trazer de malefícios pra gente? Pode prejudicar sim. Tanto você forçando para uma voz mais grave ou para uma voz mais aguda, desde que não esteja no seu tom habitual, no seu tom confortável, pode prejudicar sim. Mas não significa que você não possa fazê-lo, desde que faça por pouco tempo. Desde que tenha também um acompanhamento de um profissional, um professor de canto, um fonoaudiólogo e até também um médico. A gente tem aqui uma pergunta falando sobre isso. Cantar em falsete faz mal para a voz? O que seria falsete, Cíntia? Falsete é um tom mais agudo, mas pode ser feito tanto por mulheres quanto por homens que são cantores, né? Qualquer um pode cantar em falsete, sim. E quem canta em ópera, por exemplo, tem uma preparação maior, um fôlego invejável, né? Sim, ele tem que ter toda uma preparação respiratória, né? Um acompanhamento por um fisioterapeuta respiratório para fazer esses exercícios, né? Por um fonoaudiólogo também, pelo profissional do canto, o professor de canto, um regente, mas ele precisa ter uma preparação por ele usar um tom mais grave, uma voz mais forte, ele precisa ter a questão do fôlego adequado. Agora, a nossa voz envelhece ao longo do tempo ou é a mesma sempre? Não. Diferentes faixas etárias? Não. A nossa voz, ela envelhece sim, assim como todos os nossos órgãos, assim como todos os nossos sistemas corporais, eles vão envelhecer sim. E essa voz, ela vai sofrer alterações, tanto para mais aguda, quanto para mais grave, para mais fraca, mais forte. Isso vai depender muito. Sendo que isso fica mais visível, essa alteração, essa modificação, ou essa voz senil, que a gente chama, ela vai ficar mais visível a partir dos 60 anos.
Então, o ideal é que a gente previna com exercícios antes, para que isso ocorra de uma forma natural. Agora, é possível ter essa voz senil precocemente, antes dos 60 anos? Sim, é possível sim. E esses detalhes eles precisam ser investigados também, para a gente descobrir o porquê disso está acontecendo. Agora a gente vai para a nossa tela interativa, porque a gente falou sobre os hábitos que devem ser evitados e os que devem ser colocados, inseridos no nosso dia a dia. É muito importante, né? A gente falou do que tem que ser deixado de lado, mas a gente tem que ter mudanças de hábitos também, né? Para melhorar essa qualidade da voz. Com certeza, assim como a gente falou dos malefícios, agora a gente vai falar dos benefícios. Né? Eu vou chamar a nossa tela interativa número 8, que fala sobre atitudes positivas. Nosso primeiro tópico fala sobre o repouso. É importante a gente descansar, a gente dormir bem, para que a nossa voz também siga essa mesma linha de raciocínio? Com certeza. O repouso ele é muito importante tanto para todo o seu corpo quanto para a voz. Quando você usa muito a voz durante o dia, a gente fala muito no trabalho, na rua, no telefone, então o ideal é que você dê um repouso, depois que você acabou de trabalhar, repousa, fica um pouquinho sem falar, evita um pouquinho, é muito importante. De manhã também fazer o aquecimento e também fazer o desaquecimento vocal no final do dia. Agora a gente percebe quando a gente fala muito, faz muitos gestos, articula muito essa região da mandíbula, a gente percebe que ela fica cansada, né? Estressada. Isso é normal, Cintia? É normal cansar. Assim como quando a gente vai para academia, a gente exercita bastante o músculo, no final do exercício ele vai estar cansado. Então, a nossa voz, ela é produzida por toda uma musculatura, inclusive a musculatura da face. Então, quando você exercita demais esses músculos, né, eles vão cansar e é normal fadigar. Então, por isso a importância do repouso. Agora tem uma outra questão também. A gente vê com mais frequência as pessoas que vão comendo de forma muito rápida, menos de 5 minutos já terminaram a refeição, o prato principal, por exemplo, almoço, jantar. Agora tem aquelas outras também que demoram longos períodos para fazer a quebra desses alimentos, a mastigação realmente, a deglutição, cerca de 30 a 40 minutos. Isso, de certa forma, pode prejudicar? O excesso dessa mastigação pode prejudicar? O que pode causar é a fadiga muscular, o cansaço. Mas não pode influenciar diretamente na produção da voz. O que vai influenciar é o cansaço, a fadiga muscular. Agora a gente tem uma outra questão também, da temperatura do alimento que a gente está ingerindo. Ontem, por exemplo, eu cheguei a queimar minha língua por conta de um leite muito quente. Mas a gente tem o costume de tomar aqui na nossa região muito caldo, de peixe quente, feijoadas, enfim, pratos com uma temperatura muito elevada ou, por exemplo, no caso, sorvete com uma temperatura muito amena. Isso pode prejudicar, de certa forma? Pode sim. Alimentos tanto muito quentes quanto muito frios também podem prejudicar, podem causar lesões, como aconteceu com você, né? A queimadura. E assim como queima a língua, também pode queimar o trato vocal, a garganta. Né? Então a gente tem que evitar, né? Agora vamos voltar para a nossa tela interativa que fala sobre uma outra questão que a gente está enfatizando cada vez mais aqui no bate-papo, que é a hidratação. Ela é importantíssima, né? Sim, muito importante, como já foi abordado, né? O ideal é que você tome de 8 a 10 copos de água por dia. Não tem, assim, uma quantidade específica para você tomar. Sentiu sede, mesmo quando você não sinta, beba água, é importante, principalmente quando você está fazendo uso da voz durante todo o dia. Agora, posso tomar quantidade pequena, em goles, por exemplo? Sim, pode tomar quantidade pequena, vários goles, durante o dia. Agora a gente vai para a nossa tela interativa número 9, que vai trazer uma outra atitude que deve ser adotada para que a gente consiga manter a nossa saúde vocal em dia. Tom da fala. Mantenha a voz sempre no seu tom natural. Não se deve falar com muito esforço, né? Isso. Qualquer esforço físico que você faça, isso pode trazer um malefício para você, alguma modificação de voz, alguma alteração. Então é muito importante você falar no seu tom habitual, nem tão forte, nem tão fraco. Porque quando você fala muito forte ou quando você fala muito fraco, você requer uma sobrecarga maior dessa musculatura vocal. Então, o ideal é que se fale em tom habitual. Nem sussurrar também, né? Nem o sussurro.
O sussurro, a questão do sussurro é a seguinte: ele não é extremamente proibido. Você pode sussurrar sim em ocasiões isoladas, no caso de situações confidenciais. Ele não é tão proibido assim. Mas o que acontece? Quando você vai sussurrar, você faz um esforço maior para você fazer o bloqueio da passagem do som. Então, quando você está bloqueando a passagem do som normal, você já está fazendo esse esforço. E o esforço é prejudicial, sim. Por exemplo, no programa ao vivo, a nossa produção precisa se comunicar. Mas se ela falar no tom normal, habitual, realmente você, telespectador, conseguiria ouvir. Então, a gente precisa utilizar desses artifícios também, né? Isso então, como eu falei, tudo vai depender do período de tempo que você está se expondo a isso. Não é pecado você sussurrar, você pode sussurrar, desde que seja feito por períodos curtos. Vamos agora para a nossa tela interativa número 10, que vai trazer para a gente uma outra atitude positiva que deve ser adotada. Nossa, eu gosto muito da maçã. É o nosso melhor aliado, né? É verdade. Agora, essa maçã deve ser com casca ou sem casca, Cíntia? Com casca. A casca, ela tem fibra, né, que vai ajudar também no nosso trato digestório. Não precisa tirar a casca. A casca é até gostosa, né, boa. Então, a maçã, ela vai agir como um adstringente. Ela não passa na prega vocal, diretamente, ela não passa. Mas ela vai agir limpando toda a garganta, toda a região do trato vocal mesmo, né? Vai agir como um adstringente e como um agente de limpeza. É muito importante o uso, tanto que antigamente o aluno levava para a professora, né? Eu acho muito importante esse ato voltar. Com você, né, professora, agora, então precisa da maçã para conseguir levar a aula até o fim, né? É muito importante e é muito bom também. Muitas horas Qualquer falando. fruta faz bem à saúde. Alimentação, como a maçã, a fruta tem propriedades adstringentes, limpando o trato vocal até os pulmões e favorecendo uma voz mais saudável, como nós falamos. Existe um outro alimento que pode ser comparado à maçã? Assim, como adstringente, não existe. Não tem. A gente deve evitar, inclusive, alimentos cítricos. O que deve ser evitado, mas o mais indicado para a qualidade vocal, para uma voz saudável, é a maçã. Maçã. Isso. Agora a gente vai para uma outra tela interativa, tela número 11, que vai trazer para a gente um outro tópico para a gente discutir. Aqui fala sobre a ajuda profissional. Quando eu devo procurar um profissional, Cíntia? Quando você identificar qualquer dificuldade na produção da sua voz. Voz cansada, voz trêmula, voz pior no final do dia, voz mais fraca, rouquidão em excesso com frequência por mais de 15 dias. Você deve procurar um profissional, um especialista, um fonoaudiólogo, um médico otorrino, você pode estar procurando quando você sentir esses sintomas que eu citei agora. A gente vai para um rápido intervalo, Cíntia, Vamos. mas daqui a pouquinho a gente volta. Você de casa, aproveite esse momento, corra lá, pegue o seu smartphone, o seu iPhone e mande uma mensagem para a gente através do WhatsApp. Anota aí, 92 código de Manaus, 981 83 6285. A gente volta já.